Às vezes a gente se pergunta: a poluição é um assunto tão grave assim? É, é muito grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 7 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência da má qualidade do ar, por conta da poluição atmosférica. A poluição atmosférica mata mais do que o AIDS e que a malária. Esse tipo de poluição pode afetar todos os órgãos do corpo humano. De acordo também com a OMS, cerca de 93% das crianças do planeta com menos de 15 anos, o que dá quase 2 bilhões de pessoas, respiram um ar tão poluído que tem a sua saúde e desenvolvimento comprometido e exposto a grave risco. O que é poluição? Poluição é a degradação do meio ambiente por alterações químicas ou físicas, de forma acidental ou intencional, e que tem consequências negativas aos seres vivos. As substâncias que causam a poluição são chamadas de poluentes. A poluição pode ocorrer devido a ações humanas, como derramamento de petróleo, ou devido a processos naturais, como erupções vulcânicas. A partir da Revolução Industrial, com o aumento da urbanização e da industrialização, a poluição passou a ser mais intensa e se tornou um grave problema ambiental. Atualmente no Brasil, a poluição é considerada um crime, segundo a Lei nº 6.938/81, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que define a poluição como a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Criam condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetam desfavoravelmente a biota. Afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Lancem matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Existem vários tipos de poluição. Poluição hídrica afeta a água. Poluição radioativa, causada pela radioatividade. Poluição térmica, causada pela variação na temperatura. Poluição sonora, afeta a audição. Poluição do solo, afeta a terra e o substrato. Poluição visual, afeta a visão. Poluição espacial, afeta o espaço sideral. Poluição atmosférica. O que é? É a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição do ar, refere-se à contaminação do ar por gases líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Esse tipo de poluição se dá com as substâncias chamadas de poluentes atmosféricos. Existem em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, vulcões e neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. Tipos de poluição do ar. Poluição atmosférica é um nome genérico que usamos para um vasto conjunto de substâncias. Os poluentes podem ser classificados em dois tipos: poluentes primários e poluentes secundários. Poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes antrópicas e naturais. Poluentes secundários são aqueles que são produtos de reações químicas e fotoquímicas, que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. Causas da poluição do ar. Fontes naturais. Poeira de fontes naturais, metano emitido no processo de digestão dos animais, fumaça e monóxido de carbono emitido nas queimas naturais, atividade vulcânica, atividade microbiológica dos oceanos, decaimento radioativo dos minerais, rochas, emissões por plantas de compostos orgânicos voláteis, decomposição de matéria orgânica. Fontes antropogênicas: fábricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e outras fontes estacionárias. Veículos automotores, como carros, motos, caminhões e aviões,
queimadas controladas na agricultura e no gerenciamento de florestas, aerosóis, tinta, spray de cabelo e outros solventes, decomposição dos resíduos orgânicos que gera metano, emissão de amônia pelo uso de fertilizantes e atividade mineradora. Efeitos da poluição do ar. A poluição atmosférica tem um enorme impacto em dois grandes âmbitos, a saúde humana e o meio ambiente. Efeitos na saúde humana. Irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldades de respiração, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos ou respiratórios, diminuição da capacidade pulmonar, aumento de chances de ataques cardíacos, desenvolvimento de diversos tipos de câncer, danos ao sistema imunológico, danos ao sistema reprodutivo. Efeitos causados no meio ambiente. Os impactos ao meio ambiente dependem do tipo de poluição atmosférica e chegam na escala global. Entre os principais efeitos da poluição atmosférica sobre o meio ambiente se destacam a chuva ácida, diminuição na camada de ozônio e escurecimento da atmosfera. Dicas para reduzir a poluição atmosférica. Vá para o trabalho de transporte público ou utilize um meio de transporte alternativo. Economize energia. Consuma os produtos produzidos localmente. Procure reciclar seu lixo doméstico. Escolha produtos de empresas com responsabilidade ambiental. A poluição dos solos pode ser caracterizada por uma mudança na natureza do solo local, afetando a fauna e a flora da região. Um dos principais motivos para que isso ocorra é o descarte de lixo urbano, que talvez seja o maior dos problemas, pois não há uma forma de descarte 100% eficaz para que não haja a contaminação do solo. Todo esse lixo prejudica o solo de inúmeras maneiras, porém, um dos principais vilões é o chorume, que é um líquido que penetra o solo, atingindo as camadas mais profundas da terra, podendo chegar até nos lençóis freáticos, poluindo rios e mares. Outro grande problema é o lixo industrial e hospitalar, que geralmente ocorre quando materiais pesados ou produtos químicos são enterrados em locais inapropriados, podendo causar grandes problemas ao local. Os produtos agrícolas utilizados nas plantações dos nossos alimentos gera um enorme problema, não só para os solos, mas também para nós, quando nos alimentamos, podendo causar até câncer. Com o tempo, por meio de alguns processos, como a lixiviação, talvez haja algumas consequências negativas para o local, como por exemplo, a infertilidade do solo ou a poluição dos lençóis freáticos. Por fim, a destruição da flora local, podendo levar a uma mudança na fauna em volta. Para diminuir esta poluição, práticas simples podem ajudar, como a reciclagem, a utilização de materiais biodegradáveis e a preservação da mata nativa. O que é poluição visual? A poluição visual acontece principalmente por um princípio estético, quando as informações visuais presentes no ambiente se encontram desordenadas ou excessivas. Com isso, a qualidade de vida das pessoas pode ser afetada, porque é fato que a organização de um espaço interfere diretamente no rendimento humano. Por isso, pessoas tentem a se organizar melhor num espaço limpo, arejado e cuidado. O excesso de informação visual pode levar as pessoas a desenvolverem sintomas de estresse e transtornos de hiperatividade, já que é como se os olhos delas nunca descansassem e estivessem sempre ativos. O que causa a poluição visual? É difícil conseguir delimitar todos os fatores que provocam a poluição visual, visto que é uma poluição muito abrangente e que possui diversos tipos. Propagandas em outdoors desordenados são exemplos mais comuns, mas os próprios fios pendurados em postes também funcionam como representações de poluição que acometem o meio da cidade, sobretudo nos grandes centros urbanos, quando parecem um grande emaranhado insolúvel. Pichações em prédios e residências, da mesma forma, contribuem para esse tipo de poluição,
Prédios depredados, casas mal cuidadas e espaços excessivamente coloridos também constituem a lista de elementos que podem causar a poluição visual. Esse tipo de poluição costuma ser muito perigosa para motoristas, pois o excesso de informação os impede de enxergar outros veículos ou sinalizações, causando inúmeros acidentes de trânsito. Um grande exemplo de poluição visual ocorre no Brasil na época de eleições, onde a distribuição de panfletos com números do candidato, também chamados de santinhos, lotam a rua com aquelas cores coloridas e vibrantes, atrapalhando toda a visualização do ambiente. Como solucionar o problema da poluição visual? É preciso haver regulamentação por parte do Estado para garantir que as propagandas sejam veiculadas causando o mínimo de impactos negativos possível. Uma união entre os governos e as grandes empresas poderia facilitar essa regulamentação, de modo que as duas instituições cooperassem. Do lado individual, para equilibrar com a poluição visual a que são submetidas diariamente, é importante que as pessoas desfrutem de momentos em ambientes sossegados e de silêncio para que consigam manter uma rotina saudável. O que é poluição sonora? A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente. O ruído, por exemplo, é o maior causador da poluição sonora, seja pelo som das produções industriais, meios de transportes, obras urbanas, festas, shows, dentre tantos outros. Quando um barulho passa a incomodar. A Organização Mundial de Saúde considera que um som deve ficar em até 50 decibéis para não causar danos ao ser humano, pois a partir desse nível os maus efeitos começam, como dificuldades intelectuais, falta de concentração e muita tensão. Acima dos 65 decibéis, os indivíduos apresentam colesterol elevado, imunidade baixa e aumento dos índices de morfina. Acima dos 70 decibéis, as consequências são piores, tendo incidências de zumbidos, tontura e aumento também a chance de infarto, além de começar a afetar as estruturas de audição, levando a perdas auditivas e a surdez. Caso a pessoa fique sujeita diariamente durante 8 horas seguidas a som com intensidade superior a 85 decibéis. O ruído de 140 decibéis pode destruir totalmente o tímpano. Quais são suas causas? Segundo a OMS, a poluição sonora ultrapassou a poluição da água, ocupando o segundo lugar no ranking das maiores causadoras de doenças dentre os diversos tipos de poluição. O trânsito é um grande causador de ruídos nas cidades. As principais características dos veículos barulhentos são o escapamento furado ou enferrujado, as alterações no silencioso ou no cano de descarga, as alterações no motor e aos maus hábitos ao dirigir. Outro grande causador da poluição sonora é a indústria, em atividades de longa duração, em que requerem uma alta contínua atenção. Um nível sonoro acima de 90 decibéis afeta desfavoravelmente a produtividade, assim como a qualidade do produto. Como evitar causar poluição sonora? 1. Evitar buzinar sem necessidade. 2. Usar os equipamentos acústicos devidamente apropriados nas indústrias e construções. 3. Não escutar músicas em volume alto, principalmente se estiver no fone de ouvido. 4. Conduzir veículos com janelas fechadas. 5. Não ficar próximo a caixas de som em shows musicais ou eventos. 6. Não gritar em locais fechados. Essas são algumas dicas. Poluição luminosa. A poluição luminosa é o excesso de luz artificial emitida nas grandes cidades, causada principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa começou há milhares de anos atrás com o uso do fogo, porém somente no século XIX, com o surgimento das iluminações públicas, é que o problema se agravou. Na década de 80, por exemplo, alguns astrônomos amadores perderam a capacidade de observar estrelas por conta do excesso de luz. Existem alguns principais tipos de poluição luminosa.
como Sky Glow, que é causado pelas luzes artificiais e que pode ser vista a quilômetros de distância no espaço. É ela que muitas vezes impede a gente de ver as estrelas. Existe também a luz intrusa, que acontece quando a luz de um ambiente invade o outro. Por exemplo, quando a luz do poste invade o seu quarto, te impedindo de dormir. O ofuscamento, que é quando a luz diminui a visão. Por exemplo, quando nas estradas, motoristas com farol alto um impede a visão do outro. O ofuscamento, que é quando a luz diminui a visão. Por exemplo, quando nas estradas, motoristas com farol alto um impede a visão do outro. Tem também o excesso de iluminação, que é causada, obviamente, quando tem muita luz e causa desperdício de energia. A poluição luminosa causa diversos impactos nos seres vivos, influenciando negativamente em ecossistemas, como por exemplo no caso da aranha, e em rotas migratórias de aves. Para os seres humanos, o excesso de luz muda o nosso sono e pode alterar até mesmo o nosso ritmo cardíaco. Alguns estudos mostram que o excesso de luz também pode aumentar os riscos de desenvolver alguns tipos de câncer, como câncer de mama no caso das mulheres. O que é poluição da água? A poluição da água é a contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos e prejudiciais a organismos, plantas e atividades humanas. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano, e o seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos sobreviver se ficarmos período de 50 dias sem alimentação, mas porém não é possível ficar menos ou mais de 4 dias sem consumo de água. A água também é fundamental para a produção de alimentos, de energias e bens industriais de diversos tipos. Em resumo, ela é um recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão necessário evitar a sua poluição. Grande parte da água presente no nosso planeta, no entanto, não pode ser usada para as tarefas citadas. Mesmo cobrindo mais de 3/4 do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente no oceano, que é água salgada, sendo imprópria para o uso. A água doce representa apenas 2,7% total, mas 2,4% total está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. O Brasil tem 13% da água doce disponível no mundo, com a grande maioria, 73%, localizado na bacia amazônica. Um fator preocupante dessa poluição é que os lenços freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo e qualquer poluente solúvel em água, que tem sido lançado no ar ou no solo. Dessa forma, além dos poluentes que são lançados diretamente no corpo de água, as redes hídricas ainda recebem a poluição vinda da atmosfera e da litosfera. Tipos de poluição da água. Ela se divide em 4 módulos. Primeiro módulo, poluição sedimentar. É o acúmulo de partículas em suspensão, quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, como em casos de rompimento de barragem. Elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e na capacidade dos animais de encontrar alimento. Esses sedimentos também podem ser
provenientes de produtos químicos insolúveis, que concentram os poluentes biológicos e químicos, afetando o processo de fotossíntese. Os sedimentos são o tipo de poluição mais comum nos corpos de água. Segundo módulo. O segundo módulo é a poluição biológica. Esse tipo de poluição ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente pelos esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados à água ou podem ser infiltrados no solo, atingindo os lençóis freáticos. São compostos de carboidratos, gordura, proteínas, fosfatos e bactérias. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergente. Na decomposição desses detritos, o oxigênio é consumido, causando um desequilíbrio em seu nível da água, o que provoca a morte de peixes e outros organismos aquáticos. A alta concentração de nutrientes gerado pela degradação dos compostos orgânicos cria a eutrofização, que é a proliferação de algas que impedem a passagem de luz na superfície. Esses detritos também são cheios de micro-organismos, como a bactéria, vírus e protozoário, provenientes principalmente dos resíduos humanos. Como consequência, são as diversas doenças que podem ser transferidas aos humanos ou animais, tais como febre tifoide, diarreia, coceira e hepatite. Cerca de 250 milhões de casos da doença ocasionadas pela contaminação da água ocorrem em todo o ano, no mundo inteiro, e elas são responsáveis por aproximadamente 10 milhões de mortes anuais, sendo 50% das vítimas crianças. Para evitar esse problema, é recomendado ferver a água ou usar produtos químicos, a fim de eliminar os micro-organismos da água para o consumo. Terceiro módulo é a poluição térmica, que é um dos tipos de poluição da água menos conhecido, já que não é facilmente observável, ela não é visível ou auditível, mas seu impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como o rio, é aumentada ou diminuída, causando um impacto diretamente na população desse ecossistema, como a diminuição dos níveis de oxigênio na água. O quarto módulo é poluição química, que é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Ela pode ser intencional ou acidental. A primeira forma é a mais comum, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou redes de esgoto, sem um tratamento adequado. É comum também a ocorrência de poluição na zona rural, através da contaminação por uso de agrotóxicos. O efeito desses tipos de poluição são acumulativos e podem levar anos para serem sentidos. Ela causa grandes danos para vidas marinhas nos rios e lagos, além de prejudicar animais que interagem com o ecossistema, como aves que se alimentam de peixes. Os seres humanos também são prejudicados quando ocorre o contato com a água contaminada por produtos químicos, podendo causar o desenvolvimento de doenças e problemas graves de saúde. Alguns dos poluentes mais comuns da água são fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, esgotos domésticos e industriais, compostos orgânicos sintéticos, plásticos e metais pesados. Um dos maiores problemas com a poluição química é a sua dificuldade de descontaminação, pois esse processo tem um alto custo e, na maioria das vezes, é demorado. Alguns terrenos contaminados por produtos químicos ficam décadas sem que possam se utilizar,
devido à contaminação e à toxicidade do poluente. Nos cursos da água, o poluente é levado por todo o curso, contaminando também as margens. Os químicos também podem acabar sendo depositados no fundo dos rios, dificultando muito a sua remoção. Efeitos da poluição da água. Os efeitos em humanos. A poluição da água é um dos maiores perigos da saúde. Afinal, não podemos sobreviver sem beber água. E se ela estiver poluída, que pode causar sérios problemas à saúde e aos seus a ser ingerida. Alguns micro-organismos, como bactérias, que podem se desenvolver naturalmente na água ou ser introduzida com o tipo de poluição citado, pode causar doenças como febre tifoide, coceira e hepatite. Essas doenças são principalmente perigosas para crianças e são responsáveis por quase 60% das mortalidades infantis no mundo, principalmente em países em desenvolvimento e que não possuem uma rede adequada de tratamento de água e esgoto. Poluentes químicos não causam doenças de forma direta, porém proporcionam grandes danos à saúde ao longo do prazo. Mesmo em níveis baixos de contaminação, esses poluentes acabam sendo consumidos acidentalmente por peixes e acumulam em seu tecido. Quando esses peixes são consumidos, essa poluição acaba entrando no nosso corpo e no futuro doenças podem surgir a partir dessa alta concentração. Efeitos no meio ambiente. Constantemente aparecem notícias sobre vazamento de óleo ou cenas de água poluída perto de fábricas e áreas urbanas. Podem existir outros exemplos visíveis de poluição da água perto da sua casa. Alguns tipos são facilmente identificados, enquanto outros podem não ser notados até que causam grandes danos. Mesmo que a água de um rio ou lago pareça limpa, ela pode conter um número grande de poluentes. Os efeitos dos diferentes tipos de poluição da água são complexos e muitos casos ainda não compreendidos totalmente. Diferentes organismos podem responder de modo distinto para o mesmo tipo de poluição. Alguns têm sua taxa de reprodução e crescimento aumentado, enquanto outros têm o seu tempo de vida reduzido, levando à sua morte. Outros fatores, como temperatura, ocorrência de chuva e a velocidade do fluxo da água, têm influência direta com o efeito da poluição. Uma coisa é certa: todo tipo de poluição tem efeito negativo para o meio ambiente, em diversas formas. Controle e tratamento. Muitos governos passam leis estritas que ajudam a minimizar a poluição da água. Normalmente, elas são voltadas para as indústrias, hospitais e áreas de comércio, que controlam como despejar, tratar e monitorar os influentes desses locais. O tratamento desses influentes também é fundamental e deve ser projetada para diminuir a poluição dos corpos de água. Para o abastecimento humano, a água deve ser tratada a fim de eliminar os patógenos presentes nela e os poluentes nocivos à nossa saúde. O que você pode fazer para ajudar? Além das medidas de controle e tratamento realizadas pelo governo, existem algumas simples ações que você pode ajudar, como descartar seu lixo de maneira correta, diminuir seu lixo, compostagem doméstica, tenha referência para os alimentos orgânicos. Caso tenha horta ou plantação, tente não utilizar fertilizantes industriais e diminua o uso de pesticidas. Não jogue remédio, cigarro, camisinha, fralda, absorvente ou qualquer outro lixo que contenha substância nociva
na privada. Não jogue tinta, solventes, óleos ou outros produtos que contêm químicos diretamente no ralo. Pratique o consumo consciente da água. Evite o desperdício. Que a pandemia trouxe inúmeras consequências, todo mundo sabe, mas vamos falar sobre as relacionadas à poluição. A redução da circulação humana tem causado inúmeros impactos positivos e negativos para o meio ambiente. Os principais efeitos positivos foram a diminuição da poluição atmosférica, águas mais limpas e reprodução de animais que há muito tempo não acasalavam. Um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, divulgado em abril do ano passado, mostrou que o nível de poluição atmosférica diminuiu 40% em cidades asiáticas e da Europa. Essa imagem ao lado mostra como visivelmente a qualidade do ar melhorou nessa cidade. No Brasil, desde o dia 20 de março, quando começou o isolamento social em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo constatou que a menor circulação de carros, motos e ônibus na capital paulista levou a uma melhora na qualidade do ar. Entre os dias 20 e 30 de março, todas as 29 estações de monitoramento da cidade registraram qualidade do ar boa para poluentes primários, aqueles emitidos diretamente por fontes poluidoras, como meios de transporte. Infelizmente, a pandemia não trouxe só impactos positivos para o meio ambiente. Como as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, elas passaram a consumir mais comida, mais energia e principalmente produzir mais lixo. O descarte incorreto de máscaras e aparelhos hospitalares tem se tornado um grande problema, sujando praias e rios com esse tipo de lixo. Antes de falar da conclusão, eu vou falar um pouquinho sobre a imagem que está aparecendo na tela. Essa imagem é do rio Sena, localizado na França, que foi degradado por conta da poluição industrial e também por receber o lixo doméstico. Em 1960, os franceses passaram a investir na revitalização do local, construindo estações de tratamento de esgoto. No começo, havia apenas 11 estações em funcionamento. Em 2008, já eram 2.000. Atualmente, existem cerca de 30 espécies de peixes vivendo no local. Como parte do processo de tratamento do esgoto, para que não sujassem ainda mais o rio, o governo criou leis que multam fábricas e empresas que despejam substâncias nas águas. Além disso, havia um incentivo de pouco mais de 100 euros por hectare para que os agricultores que vivem às margens do rio não poluíssem. E o que isso nos mostra? Nos mostra que é possível lutar contra a poluição, mesmo aquela já existente. No caso da França, o governo criou incentivos e várias políticas contra a poluição. Porém, a gente pode fazer nossa parte. Pequenas atitudes do nosso dia a dia já podem mudar esse cenário, auxiliando desde a produtividade e na insônia, até evitando doenças mais graves, como câncer de mama e de pulmão.